Olá, meu nome é Silvana Teixeira Barros, eu sou psicóloga especialista em neuropsicologia. A avaliação neuropsicológica é um serviço prestado pela neuropsicologia, que por sua vez é uma especialidade da psicologia. A neuropsicologia é a ciência que estuda a relação entre o sistema nervoso central, as funções cognitivas e o comportamento. Assim, a avaliação neuropsicológica é um exame minucioso no qual o funcionamento do sistema nervoso central será avaliado através das funções cognitivas e do comportamento emocional daquela criança ou daquele adolescente. Em outras palavras, a avaliação neuropsicológica me permitirá identificar se o sistema nervoso central do seu filho está funcionando de acordo com a idade que ele tem, com a escolaridade e a história de vida dele. Dito de outro modo, fornecerá informações sobre como está a inteligência, a percepção, a atenção, as funções executivas, a memória, a linguagem e as praxias, assim como também os aspectos relacionados às emoções, sentimentos, ao humor, ao afeto daquela criança ou daquele adolescente. Bem, a avaliação neuropsicológica segue algumas etapas em que serão adotados alguns procedimentos. Na primeira etapa, ou podemos dizer na primeira sessão, será realizada a entrevista com os pais com o objetivo de obter informações sobre os motivos do encaminhamento, ou seja, o que os fez procurar atendimento neuropsicológico para aquela criança ou para aquele adolescente. Eu buscarei obter dados sobre a história de vida do seu filho também, fazendo perguntas sobre a gestação, o parto, os 2 primeiros anos de vida, alimentação, sono, o desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança, rendimento escolar, as atividades de lazer, enfim. Eu estarei buscando informações sobre todos os aspectos da vida dele. Aqui é importante ressaltar que esta é uma sessão somente com a presença dos adultos. A criança ou o adolescente não irá participar dessa sessão. Depois desta entrevista, as sessões subsequentes serão sim realizadas apenas com seu filho e nelas serão aplicados vários instrumentos, como testes psicológicos, testes neuropsicológicos, inventários, escalas, questionários, e dependendo da demanda que se apresente, eu também poderei lançar mão de situações lúdicas, situações em que, brincando com aquela criança ou jogando com o adolescente, eu obtenha dados sobre o funcionamento cognitivo e também sobre o seu comportamento emocional. Um aspecto muito importante. Eu costumo solicitar aos pais que digam à criança que ela virá ao consultório de psicologia e irá realizar algumas atividades para que a psicóloga consiga compreender como a criança costuma pensar, raciocinar, qual a forma dela aprender, como ela encontra soluções para os problemas que aparecem, enfim, expliquem coisas nessa linha. E enfatizando que, a partir do momento em que ela consegue compreender essas coisas, ela vai, ter elementos, ter condições de poder ajudar aquela criança, tanto na aprendizagem daquilo que é ensinado na escola, quanto no relacionamento com os colegas. Aí você pode estar se perguntando, mas Silvana, por que ter esse cuidado? Para que não se utilize palavras como teste,
que lembra teste de escola, né? Avaliação escolar, que coloca a pessoa numa situação em que ela é posta à prova, né? E isso seria apenas para evitar mobilizar ansiedade na criança desnecessariamente. Com relação ao adolescente, você pode explicar que ele irá fazer atividades que irão avaliar como está a atenção, como é que ele consegue armazenar, guardar as informações daquilo que ele estuda, né? Como ele escreve aquilo que ele está pensando, informações sobre a interpretação que ele faz do que ele lê, enfim. De um modo geral, a recomendação seria: seja criança ou adolescente, vamos evitar palavras como teste ou expressões como avaliação da inteligência, por exemplo, tá? Com relação ao número de sessões que eu irei fazer com o cliente, né? Por exemplo, isso vai variar. Por quê? Vai depender muito, né, de como é aquela criança ou aquele adolescente. O fato é que eu preciso respeitar o ritmo dele. Em média, são realizadas cerca de 6 a 9 sessões, mas eu não tenho como precisar, né, como prever o número exato. Esse número de sessões se deve ainda ao fato de que, se num teste de atenção o seu filho apresentar prejuízo na atenção concentrada, por exemplo, eu, avaliadora, em 2 outras sessões precisarei aplicar outros testes de atenção concentrada, confirmando ou não aquele prejuízo. Assim, cada vez que o seu filho não se sair bem em uma atividade, eu preciso levantar hipóteses. Ele não foi bem por quê? Porque ele estava desatento, porque ele estava desmotivado, será que ele estava com preguiça? Porque ele estava fadigado pelo esforço cognitivo que a tarefa exigiu? Ou então porque ele não compreendeu o comando que eu dei? Será que foi porque ele de fato tem um prejuízo naquela função cognitiva? Ou ainda é uma conjunção dessas hipóteses, né? E essas hipóteses precisam ser testadas ao longo do processo avaliativo. Outro procedimento, né, é que ao longo da avaliação eu enviarei questionários para os pais responderem individualmente, visando também obter informações daquela criança ou daquele adolescente. Além disso, quando eu julgo necessário, eu solicito a vocês autorização para ir ao colégio, conversar com a coordenação, com o psicólogo escolar, com os professores, a fim de obter informações sobre questões acadêmicas ou comportamentais daquela criança ou daquele adolescente no espaço escolar. Da mesma forma, se ele estiver em acompanhamento com algum outro profissional, eu também vou pedir a autorização de vocês para conversar com eles. Pode ser um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicopedagogo, né, um neuropediatra, enfim. Quanto mais informações eu tiver do filho de vocês, melhor para a análise que será realizada. Depois disso, eu farei o laudo do processo avaliativo e será marcada a sessão devolutiva da avaliação com a entrega desse laudo. A sessão de devolutiva é feita com os responsáveis e é uma sessão mais longa, em torno de 2 horas. Esse laudo trará todos os procedimentos que foram utilizados na avaliação, os resultados de todos os testes utilizados e aquelas observações mais importantes. Eu vou explicar tudo para vocês. Assim, com o laudo da avaliação neuropsicológica em mãos,
ficará mais fácil entender o que está acontecendo com essa criança ou com esse adolescente. E, se ele precisar de algum tratamento, serão feitos os devidos encaminhamentos nessa ocasião. Eu espero ter sido clara, agradeço a sua atenção e espero que a gente se encontre brevemente na sessão inicial. Até lá!